O nosso estudo hoje vai estar falando um pouco sobre filhos. Estudamos aqui sobre o homem sacerdote do lar, mulher virtuosa, esposa virtuosa, e agora chegamos ao assunto filhos. O primeiro tópico foi família no contexto geral. E hoje abordaremos um assunto bem chamativo dos tempos de hoje, e vamos estar aí iniciando e vamos estar lendo em Salmos, capítulo 127. Os irmãos que tiverem a Bíblia nas suas mãos, possa estar abrindo, também conhecido como Salmos da Família, mas estaremos lendo em Salmos 127, versículo 3 e 4, que diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Iniciamos já esse tema sabendo que os nossos filhos são herança do Senhor. E uma coisa que eu tenho aprendido é: nada aconteceria se não fosse Deus na sua vida. Então, isso quer dizer, você não é uma mera obra do acaso. Júnior, como é que você explica isso? Você pode ter a relação com seu cônjuge e ali gerar um feto, porém, se o Senhor não der a vida, não acontecerá nada. Se o Senhor não der a oportunidade do nascimento, não nascerá. Então, temos aqui na palavra de suma importância: os filhos são heranças do Senhor. Se é uma herança, é uma dádiva que Deus está te dando. É algo, um presente glorioso. E temos que saber lidar com nossos filhos. Saber cuidar, saber educar, saber tratar. Algumas coisas que eu vou falar aqui são muito repetidas no tempo de hoje. Mas eu quero desconstruir, mas também, no mesmo tempo, estar dando esse auxílio para os que têm esse entendimento. Essa construção da paternidade, da maternidade, estudamos aqui por um bom tempo sobre isso. O casal que se conhece, tem-se o seu filho ali, mas só que esse eixo pai e mãe nunca pode ser quebrado até chegar ao filho. A mãe e o pai nunca estarão abaixo dos filhos. E os irmãos precisam entender isso. A criança que sobressai aos pais, ela precisa de disciplina. E essa disciplina vem de várias formas. Entenda o que eu estou falando. A correção, disciplina e a disciplina é endireitar o caminho da criança, para que ele não se perca no meio do caminho. E quando é que começa a educação de uma criança? Como é que começa? Quando começa esse educar o filho? Ousa dizer que antes, ou melhor, quando você estiver gerando o seu filho. E isso vai depender não só da mãe, mas vai depender também do pai. Na oração,
no momento que está ali da gestação, o carinho entre os pais, e isso vai formar filhos bem construídos. E tendo um ambiente que não seja ambientes de guerra, que não seja ambientes que traga desordem ali na gestação. É difícil, mas não é impossível, tá? Isso está ao nosso alcance. Para que tenhamos filhos saudáveis, com a sua psique muito bem formada. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Se os pais têm esse benefício, ou têm essa alegria de ter os filhos como herança do Senhor, é algo que eles recebem como herança do Senhor, eles precisam ter em mente que os filhos, que eles são agora reflexos dos seus filhos. Eles são espelhos para os seus filhos. E qualquer coisa que eles fizerem, tanto no ambiente ali interno ou externo, será muito absorvido por esta criança. E desde o início, temos que ter ciência também que os filhos precisam ter limites. E vamos começar aqui já pela questão dos pais. Eu vou abrir aqui, como eu costumo toda aula estar fazendo, eu quero abrir nosso quadrinho para que possamos entender um pouco sobre esse conceito, esse conceito. Eu falei por várias vezes aqui sobre a paternidade, a maternidade e filho. Esse é o triângulo que precisa ser perfeito. Quando há um pai que nesse papel aqui ele faz o papel de pai e a mãe faz o papel de mãe, em comum acordo, entendendo as ordens bíblicas, líder, adjuntora ou a mulher, uma mulher idônea que esteja auxiliando, ajudando, em comum concordância também, auxiliando em toda a casa, esses filhos serão saudáveis. Esses filhos que eles terão serão saudáveis. E se se o homem está fazendo o papel de homem, esse filho ele se espelha no pai, ou na mãe, ou em ambos, né, melhor dizendo, para que ele forme o seu novo lar com o mesmo modelo que ele viu os seus pais. Isso é chamado de casal funcional na psicanálise. Então, é um casal que é recíproco. O homem no papel de homem, mulher no papel de mulher. E eles não invertem esse papel aqui. Eles se amam, eles se declaram, eles têm entre eles comum acordo para entender toda a logística da casa. Mas quando isso dá errado? Como estamos falando de crianças, por enquanto, vamos dizer que só tem ali o pai e a mãe. E todo o amor está voltado só entre ambos ali. Só que agora há uma gestação, Deus dá essa dádiva. Deus dá essa dádiva aos pais, para que eles gerem o seu bebê. E por que eu falo que esse triângulo aqui não pode se quebrar?
Porque a maioria das vezes, a grande maioria, eu ouso dizer, de 95% a quase 96% dos casos, é exatamente isso que acontece. Aqui, entre o casal, tem amor. Um vive para o outro. Eu estou falando de casal funcional. Um vive para o outro, nesse amor. Mas quando há uma gestação, há uma divisão de tarefas aqui. E a grande maioria das vezes, esse elo aqui vai ser rompido. Isso é comprovado. E esse amor que era dado para o marido, agora não deveria ser assim, mas é dado para o filho. Entendendo que tem o momento da amamentação, tem o momento do... E eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de amor excessivo. Há um tempo para que esse amor dê uma cessada. Existem várias fases. A oral, fase anal, a fálica, e a de latência. Fase de latência. Nem vou chegar até essa daqui. Eu só vou falar da primeira ali, que é essa fase oral. A criança é amamentada pela mãe por um período, e no instinto da criança, o objeto de prazer dela é quem? A mãe. Esse é o objeto de prazer da criança. Só que chega um tempo, essa é a fase oral, e a mãe precisa ter todo o cuidado, todo o detalhe na amamentação, o jeito que está cuidando do filho ali, para que tudo isso ocorra muito bem. Mas chega uma hora que isso aqui tem que cortar o laço. Entra o papel do pai. Para que a criança entenda que existe um homem ali na casa. E a mãe tem que entender também que esse corte do umbilical, precisa acontecer. E esse corte umbilical aqui não acontece quando essa criança já é adolescente ou adulta. Não, ela acontece nos primeiros meses. A criança precisa entender que existe alguém ali que não é só o objeto de prazer dela. E quantas vezes vemos essas birrazinhas e o pai quase não tem muito o que falar? Por quê? Por quê? O pai precisa fazer esse corte, mas a mãe também precisa aceitar o corte do pai, para que o filho projete também no pai muitas características. Ele começa a ver, peraí, tem alguém aqui que essa mulher que é o objeto de prazer, meu objeto de prazer, e quando está falando objeto de prazer aqui, não confunda, é a amamentação. Por isso chamamos de objetos de prazer da criança. E chega um tempo que essa criança aqui precisa ver que tem um homem ali e que e tem uma mãe e que eles se amam, é marido e mulher. Mas se esse quadro inverte, o filho toma esse legado aqui, ou fica no meio dos pais, e não há um corte, vamos dizer que o filho entrou aqui.
O amor tá assim, ó. A mãe para com o filho e não passa para o pai. O pai para com o filho e não passa para a mãe. Há um erro aí. Porque o primeiro amor sempre tem que ser do casal. Para que os filhos reflitam sobre casamento, sobre a vida conjugal. Lacan, em sua biografia, falando sobre a maternidade, sobre o ser mãe, ele vai falar sobre o tal falo. E esse falo não tem nada a ver com as genitálias. Ele vai usar uma frase que é muito forte, mas porém realidade. A mãe, quando gera, ela tem um amor tão grande pelo filho que muitas mães acabam esquecendo o papel, seu papel original. E é muitas mães. Não são poucas. E todo o seu amor vai ser introduzido em uma só pessoa. E ele vai relacionar as mães como se fosse um crocodilo pronto a devorar a sua própria cria. Porque o amor empregado ali, ela é capaz de matar o seu amor primário para viver do que chegou depois. E vamos lá. O salmo que lemos era Salmos 127. Os filhos é o quê? Herança do Senhor. Ele não é o seu primeiro amor. Uma herança você guarda, você cuida, você trata, você disciplina, você cuida muito bem, mas só que tem um elo aqui antes dessa herança chegar. Antes de acontecer, porque isso aqui já é o ápice do amor entre o casal. Mas antes disso, tem ali o marido, que está à espera. E, como falamos na aula de paternidade, chega uma hora que o pai precisa se apresentar como pai, como marido, como homem da casa. E ele precisa, vem dele, não vem da mulher. Ele precisa mostrar que essa mulher aqui é mulher dele. E automaticamente a mulher precisa aceitar esse corte e também mostrar para o seu filho: oh, tem um pai aqui. Você deve obediência a ele. Para que não haja um conflito futuro. E daí já parte do princípio da obediência. De filhos obedientes. Porque se ele não está vendo isso aqui entre os pais, como é que ele vai lidar com isso? Quem é que manda aqui? É minha mãe que manda mais do que meu pai manda mais do que minha mãe? Que história é essa? E na aula anterior falamos sobre o complexo de Édipo e o complexo de Electra, que funciona muito bem em casal funcional. A partir do momento que não é um casal funcional, marido que não está fazendo o papel do homem, e sim da mulher. E a mulher que assume o papel do marido. Automaticamente, esse filho vai ver que o que está na frente dele ali é o modelo que ele tem que seguir, tanto para homem quanto para mulher. E que o pai dele não presta e a paternidade vai ser excluída nesse sentido. E por isso há muitas frustrações de meninas e meninos com relação à paternidade. Claro, não vou estender isso aqui. Já falamos um pouco sobre isso, talvez voltaremos aqui ao quadro depois. E eu quero já abrir aqui alguma pergunta. Alguém quer fazer algum comentário com relação a isso? Todos entendidos? Então vamos um pouco mais à frente. Então, se esses filhos são herança do Senhor,
eles precisam, essa promessa, eles precisam ser bem cuidados, bem tratados, para que haja uma obediência e que não parte de gritaria. É um erro quando as pessoas veem a gritaria como se fosse uma forma de ter autoridade. E não é visto bem assim. E tem uma forma que muitos têm pegado aí, que é você ajoelhar, ficar cara a cara com seu filho, estar na mesma posição que ele, para que ele entenda o que você está falando. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é besteira. A única coisa que seu filho está entendendo é que você se rebaixou a ele, e você é só uma criancinha igual ele, e ele vai falar da mesma forma, porque você se rebaixou. Princípio de autoridade não fala sobre rebaixar, princípio de autoridade não diz que você precisa ficar no mesmo nível, não. Autoridade é diferente disso tudo. Quando você vai falar algo específico, tudo bem. Agora, disciplina, autoridade, não. Ah, Júnior, mas o meu filho não entendeu o que eu falei. Vamos lá. Provérbios 29. Eu vou pedir, quem tiver com Provérbios 29 aberto aí, 29, 15 e 17. Provérbios 29, capítulo 29, versículo 15 e 17. A vara é a disciplina da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Versículo 17, o 17 agora, o versículo 17 também, Má. Se a senhora puder ler. Corrige seu filho e te dará descanso, e dará delícia à tua alma. Misericórdia. Exatamente. Vamos tirar a palavra vara aí, para que não haja nenhum conflito. Mas antes de qualquer castigo, ou antes de qualquer disciplina, e disciplina, olha só, a vara e a correção, ou outras palavras vai dizer disciplina, ela vai direcionar a criança. Ela vai direcionar a criança. Certo? De tal tamanho, eu aprendi uma certa vez sobre essa questão de disciplina. Ah, não quer corrigir. Virou até um comercial. Não precisa corrigir seu filho, não. Deixa ele fazer o que ele quiser. Pode deixar que outras pessoas o discipularão ou darão a correção a ele. Você não quer cuidar do seu filho, não? Não quer mostrar a ele o caminho certo? Quer dar tudo? Ah, mamãe, eu quero um brinquedo. Vai lá e compra o brinquedinho para ele. Não tem que ser agora. Vai lá e compra o brinquedinho para ele. Ah, eu quero leite, eu quero agora. Meu filho, se você quer formar filhos que não sabem ter limites da hora de comer, hora de comprar, e quantas mães não têm para dar e fazem para satisfazer a vontade do filho. E muitos dizem que isso é amor. Isso não é amor, não. Isso é desleixo com a sua criação. A irmã Iria levantou a mão, certo? Sim, pastor, eu tenho 3 filhos, um de 35, um de 33 e um de 30.
Esse de 33, ele tinha uns 5 para 6 anos. E aí, ele dava um trabalho na igreja, ele puxava a toalha da igreja. Olha, é só para misericórdia de Deus. Aí um dia eu cheguei para uma senhora e falei assim, eu não vou vir mais na igreja não. Esse meu filho, eu não sei o que eu faço com ele. Aí ela olhou assim para mim e falou assim, eu vou dar um conselho para a senhora, só não precisa vir mais, a senhora não precisa faltar na igreja não. Faça o que eu vou falar para a senhora. A hora que a senhora estiver vindo para a igreja, que eu vou a pé, né? Eu ia a pé, né? Para a igreja com eles. A senhora pega uma vara e põe dentro de uma sacola e fala para ele, olha, se você chegar lá na igreja e fizer isso, eu vou te levar você no banheiro e vou te dar umas lapadas. A senhora faz ia uma vez só. Aí eu falei assim, eu tenho coragem sim. Aí eu falei, Douglas, ele chama Douglas, você não é para você subir lá no púlpito, não é para puxar o paletó do pastor, não é para fazer isso, não é para puxar a toalha da mesa, não é fazer isso, não vai. Aí, ele tá bom. Ele chegou na igreja e ficou quietinho me olhando. A hora que eu joelhei para orar, ele levantou, deu a volta e foi subir no púlpito. A hora que ele subiu no púlpito, eu falei pro o diácono que estava na porta, falei, por favor, vá buscar meu filho lá no púlpito. Aí ele buscou, quando ele veio, ele falou assim para mim, você não vai me bater. Eu falei assim, não vou mesmo não, vamos lá no banheiro. Peguei a sacola, falei para ele assim, o que eu falei a mamãe falou para você? Se você fosse lá no púlpito, o que ia acontecer? Aí ele olhou assim pra mim assim, mas eu não vou mais não. Eu falei, vai, você vai. Eu prometi que eu ia te dar uma surra, então eu te dou 2 lapadas. Aí acho que eu dei umas 5. Dei umas lapadas nele. Nunca mais. Irmão, foi a primeira e última vez que meu filho fez eu passar raiva. Só foi uma vez. Dei as lapadas nele, e aí ele ficava por ali. Cadê que ele foi mais lá no púlpito encher o saco do pastor? Não foi, porque, como o senhor mesmo falou, eu disciplinei ele na hora certa, porque se eu não tivesse disciplinado, eu tinha saído da igreja e ele estava aí perambulando, e eu também. É só isso. Muito obrigada. Amém. A disciplina, e vai falar, né, no capítulo 29 de Provérbios, o 15, a vara e a repreensão. Ela dão sabedoria ao rapaz entregue a si mesmo. A criança que é entregue a si mesmo. Então, tem que ter uma correção. Então, era que nem quando eu conheci o meu esposo, né? Quando eu conheci meu esposo, ele já tinha 22 anos, né? E ele tinha aquela mania, né? Quando eu conheci ele, nós somente namorava, e eu ia às vezes na casa da minha sogra, nós era namorado na época. Ele ficava falando para mim, para a mãe dele, mãe, pega água para mim. Ele já era adulto, sentado no sofá. Mãe, pega água para mim. Mãe, põe comida para mim. Mãe, é desse jeito que eu quero. E tudo que ele falava, a minha sogra ela fazia para ele, né? Ela ficava tipo desesperada para fazer essas coisas para ele. E eu não. Eu já vim de uma, a minha mãe já me criou diferente. Mãe, pega pra mim, não, tá ali, pega. Você quer comer, você coloca. Tudo eu tinha que fazer, eu aprendi dessa maneira. A minha mãe, ela não fazia a minha vontade, né? Se eu queria um copo de água, eu tinha que levantar para pegar. Se eu quisesse comer, eu tinha que saber esquentar para comer, né? E nada era do meu jeito. Eu respondesse a minha mãe, ela dava tapa na minha boca, que tirava até sangue. Mas ele não, ele tinha tudo que ele queria. E isso só foi mudar depois que a gente casou. Quando a gente casou, eu falei para ele, ó, aqui assim, aqui eu não sou sua mãe, eu sou sua esposa, não sou sua empregada, né? Eu sou a tua esposa, você é o meu esposo, ambos um ajudando o outro, né? Que a água, se a pia estiver perto de você, levanta e pega. Se eu ver que você está ocupado, está cansado, é diferente. Mas vamos começar a fazer diferente, né, filho? E hoje é muito diferente. Hoje ele já não precisa pedir mais. Hoje, até mesmo eu, quando estou cansada, ele vê que eu estou cansada, ele vai lá e faz as crianças. E às vezes eu quero educar meu filho dessa maneira. Mãe, eu quero isso, não é agora. Não dá. Não. Aí, às vezes, a minha sogra até me critica, porque acha que eu estou pegando pesado com as crianças. Mas não é pesado, porque tem hora que os filhos se aproveitam da mãe e do pai, né? Porque a mãe e o pai dão muita liberdade. Os filhos acabam se aproveitando, fazendo o que quer. Responde, se joga no chão, né? E eu crio da melhor maneira possível,
né? E eu gostei muito da exposição que o Júnior falou, né? Que você faz o que você quer, o que o seu filho quer, mas depois ele não vai te obedecer mais, né? Que ele só fala isso. Perfeito. E essa obediência, essa disciplina, ela não é só inicial. Essa disciplina, muito bem a irmã Lawane falou, ela é constante, até mesmo para mim, para você. Temos que nos disciplinar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a disciplina é a ponte para o sucesso. Se você não se disciplinar na sua comida, se você não disciplinar a sua vida no estudo da palavra, se você não se disciplinar nas regras que precisam ser feitas para que você chegue a um certo lugar, pode ter certeza que você não terá êxito, porque você não tem disciplina. Assim são com os atletas, assim com pessoas que são muito estudadas, que vão trazer a palavra, elas precisam ter uma disciplina. E a disciplina não pode sair fora das regras ali. Eu quero passar no concurso para federal. Você vai se disciplinar, estudar. Isso é disciplina. Isso é botar ordem em uma coisa que você não fazia. Então, você precisa ter essa diretriz, certo? Mas aí eu quero entrar também, não provoqueis a ira dos filhos, em Efésios 6:4, que vai dizer: vós filhos, 6:4. Depois de falar da obediência, vai dizer: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-o na doutrina, na admoestação do Senhor. Olha só o que acabamos de falar. Tem que disciplinar, tem que doutrinar, mas não causar a ira dos filhos. Como assim? Como fazer isso? Aí eu vou falar sobre a correção com a vara. Ou bater nos filhos. E por que isso foi amplamente falado e está no ECA, não pode bater? Sabe por quê? Porque os pais não sabem bater e nunca souberam bater. A maioria das vezes, quando você vai corrigir o seu filho, você não está corrigindo pelo que ele fez. Você está sobre uma ira que você ali viu acontecer e você não corrige o seu filho pelo que ele fez. Pode ver. A maioria das vezes, a criança corre. A irmã Iria citou isso aqui muito bem. Eu vou pegar o gancho da irmã. Precisou fazer uma vez. Mas tem muitos pais que fazem o quê? O filho corre e os pais deixam. É só uma criança. Aí começa a apurrinhar o juízo. E o pai: eu vou te bater. Olha, eu vou te bater. Aí fala pela terceira, fala pela quarta vez. Quando o pai vai bater ou a mãe vai bater, eles já não estão sobre o efeito da correção. Eles estão sobre o efeito da própria ira, porque eles falaram constantemente, o filho não obedeceu. E com isso, muitos pais extrapolaram as suas correções. Crianças apanhando de fio, madeira, panela de pressão. Eu vi isso, acompanhei isso. São a correção que não deveria haver sobre o efeito da ira. E aí você já não está corrigindo, você já não está disciplinando. Você está espancando e aumentando a ira do seu filho sobre você. Agora, esse princípio de obediência, como eu falei, ele é desde a gestação. Conforme o casal está lidando ali. Olha, chega a criança: pai, a minha mãe falou, eu quero sair, mas minha mãe falou que não. Sua mãe falou que não? Então é não. A mãe e o meu pai não deixou ir. Seu pai falou? Então está decretado. Não é não. Agora, quando há
Deixa a criança sair, nem chama para conversar, não. Deixa a criança sair, é só bobeira. Deixa, compra. É só com o casal? Não, já aconteceu isso comigo. Eu não tinha dinheiro para comprar uma coisa no mercado, meu filho era bem pequenininho. E eu fui comprar algumas coisas e meu filho apontou para o biscoitinho ali. E eu falei com ele que eu não tinha. Aí ele começou a fazer pirraça. Eu falei assim, olha, em casa a gente conversa. Aí chegou uma senhora, pode deixar que eu compro. Eu falei assim, não, pode deixar que quando eu tiver eu compro. Pai, mas eu que estou pagando. Eu falei assim, eu sei que a senhora está pagando, eu agradeço, mas eu vou te dizer uma coisa, eu falei com meu filho que eu não tinha. E nem tudo é na hora que ele quer. Nem tudo é na hora que ele quer. Aí a senhora virou, você é arrogante, meio que machista, homem da caverna. Eu falei assim, beleza, quando você tiver o seu filho, você dá o que você quiser para ele. Para o meu filho, não. Porque a criação está sobre mim. E o que o meu filho se tornar, depois não adianta eu ficar reclamando, porque a vovó veio aqui e deu. A sua criação está sobre você. E você tem autoridade sobre o seu filho. E não adianta botar culpa em ninguém da sua criação. Então, essa palavra é muito boa. Cuide do seu filho. E eu vou repetir, não é espancar, não é bater. Você ter autoridade em casa, ela vem muito mais além do que você chegar a perder o equilíbrio, estar gritando dentro de casa desnecessariamente. Pegar o seu filho no excesso de ira, e é o que muitos têm ensinado, que você tem que ajoelhar e muitas das vezes botar a mão no ombro do seu filho e falar com ele. Sabe o que ele está aprendendo? Que ele vai fazer exatamente isso com os coleguinhas. Que para os coleguinhas obedecerem ele vai chegar e botar a mão, ou se não, ter os excessos. E eu tenho falado muito isso ultimamente. A gente tem engolido muita coisa que é desnecessário para a nossa vida espiritual e familiar. Temos recebido uma avalanche de ensinamentos que muitas das vezes não condiz com a origem da família. Eu vou dizer aqui, não é saudosismo, não é... Quantos de nós aqui tivemos uma vida dura, não tivemos tanto luxo como os nossos filhos têm, mas a nossa psique foi forçada, formada muito bem. E os nossos filhos têm internet, têm computadores, têm celulares, e mesmo assim, a grande maioria são rebeldes. Não tem alguma coisa errada aí? É falta de botar as coisas em ordem. Já pegando um gancho aqui sobre o celular. O celular é pior do que computador, celular, tablet. São piores do que drogas. Você dá um celular na mão de uma criancinha e ele fica ali com excesso de dopamina, ali com aquela adrenalina. Isso já foi até estudo sobre videogames. Era um vício. Antigamente os meninos ficavam horas e horas, mas tinha hora que tinha limite, ia jogar bola. Mas o tempo de hoje, as nossas crianças têm perdido tanto tempo. Não sei se os irmãos já viram um vídeo que coloca um celular na mão de uma criança e depois tira, a criança chora compulsivamente.
E provavelmente, se você está fazendo isso, quem tem filhos pequenos, você vai ter muitos problemas com seu filho no futuro, porque ele vai ter que carregar o seu cérebro aí com outras coisas para essa dopamina estar trabalhando ali. E aí ele vai procurar um pouquinho o mundo das drogas, provavelmente. Se para o adulto largar esse vício do TikTok, Instagram é difícil, imagina uma criança. Mas precisamos nos atentar a esses pontos bem específicos. Porque, voltando à palavra lá em cima, os filhos são herança do Senhor. E o que você está fazendo com a herança que o Senhor te deu? O que você está fazendo com algo que é precioso na sua vida, mas só que você não está sabendo lidar? E há um conflito. A irmã Maria Lúcia falou que ainda não tem filhos, mas é uma coisa para a senhora, para você estar levando, tá? O que você pretende fazer para ter cuidado dessa herança que o Senhor te dá? Porque é uma herança. E eu lembro que minha mãe não podia ter filhos. E o Senhor abriu a madre dela e ela só teve 5 filhos. É bênção do Senhor na sua vida. E você precisa ver isso como uma herdade que você recebeu, algo muito bom, e você precisa cuidar com detalhes. E o cuidado, primeiro, aplica-se a você. Como o seu filho vai te ver? Como mulher, como homem, como uma pessoa vista na sociedade. Não adianta só corrigir o seu filho ali, tudo bonito, não, ele tem que fazer o que eu mando. Mas o seu filho vai chegar uma hora que vai ouvir falar sobre você lá na rua. Você já pensou? Chega lá na rua, e seu pai não é nada disso que você pensa. Seu pai é isso, isso, isso. Aí gera um conflito. O papai fala que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, mas todo mundo fala que ele... Você precisa ser um espelho para o seu filho. Alguém quer fazer alguma outra colocação? Então, vamos a Provérbios. Quem estiver aberto aí, Provérbios 22, 6. Capítulo 22, versículo 6, que vai falar exatamente sobre os filhos precisam encontrar nos pais um exemplo de vida. Pode ler? Pode ler? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. 22, 6, né? Exatamente. Isso. E essa questão de instrução, como bem sabemos, não é de qualquer jeito. O seu filho precisa ver uma referência em você. E o que está falando aqui nesse capítulo de instrução? É o cuidado com a lei moral, a lei espiritual. Você está falando com ele dia e noite, e também em Deuteronômio que vai estar falando sobre isso. Para você ensinar o seu filho sobre as leis do Senhor. E inculcar na cabeça dele. O que é inculcar? Está constantemente ali, inserindo na cabeça do seu filho as leis do Senhor, falando sobre o Senhor. E aonde você vai falar isso? Andando, caminhando, deitando. Isso é uma constância. Paternidade, maternidade é uma constância, ele não cessa. E
muitos falam isso, né? E é uma pura verdade. Educar não é fácil. Porque você não educa 1 hora. Você não tira 30 minutos por dia para educar. A educação é diária. De hora a hora, 24 horas por dia. Você precisa estar educando, ensinando, inculcando o seu filho muitas coisas. O filho é como se fosse um HD, né? Que tem até uma brincadeira que fala sobre isso. Um HD limpo, 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 formatado. E eles fazem perguntas que até você não sabe responder, mas precisa ter pelo menos uma ciência ali. Porque se você não responder, outras pessoas responderão por você e muitas das vezes essas respostas virão distorcidas. Então, o papel de pais é muito árduo e não é qualquer um que pode... Não é qualquer um, não. Todos vão exercer esse papel. Mas precisa estar muito bem alinhado, porque a pessoa que você vai formar ali, ela será o seu reflexo no futuro. Se você é arrogante, cuidado que você pode estar passando arrogância e seu filho será uma pessoa bem arrogante lá na frente. E você é uma mãe que está sempre ali na proteção, agarrado com o seu filho, você não consegue desvencilhar, cuidado que você pode estar levando o seu filho a cometer alguns problemas, igual o Lawane falou aqui, com a sua nora. Mimado, é aquele pai de família que ainda não saiu da barra da saia da mamãe, e ele não consegue lidar com coisas fáceis dentro de casa. Por quê? Esse cordão umbilical, lembra que eu abri o quadro aqui e falei sobre o corte que o pai precisa fazer? E a mãe precisa aceitar esse corte, é mútuo ali? Exatamente nessa fase. Quando não há esse corte, a criança vai crescendo, crescendo, tendo liberdade, não sabendo quem é quem ali, o pai não faz o corte, a mãe também não aceita, e o filho vai... eu não sou de ninguém. Eu vai fazendo, 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 e acaba perdendo a mão. Toda mãe precisa... E por que a gente fala muito sobre as mães? Porque o papel principal está sobre as mães. A amamentação. Aquele cuidado ali primário da criança. Só que chega o tempo que a amamentação termina. E a mãe precisa também entender que ela tem algo que veio antes do filho, a sua casa. Ela precisa ver, eu tenho um marido. E eu vou repetir a questão de que Lacan, né, fala sobre falo. Que a mãe tem essa dificuldade de largar aquele bebezinho ali. E ele vai comparar as mães como se fosse um crocodilo pronto a devorar sua própria cria. Por quê? Abraça de tal forma e põe o amor todo. Quantas vezes já ouvi isso? Eu largo meu marido, mas meu filho? Não. Isso é amor de mãe. Mas cuidado com o amor excessivo. Eu já vi crianças bem pequenas destruir casamentos. Bem pequenas destruir casamentos. E tudo isso por um motivo. A falta de sabedoria dos pais ali de lidar com essa situação. Então, você precisa aceitar esse corte. E só o homem tem esse papel, e eu estou falando da figura masculina, esse papel
do corte umbilical. Júnior, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que as irmãs ainda não levantaram a mão aqui, mas, Júnior, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou mãe solteira, não tenho marido, meu filho aí está em fase de crescimento. Como é que eles vão ver essa figura paterna? Ele precisa ver uma figura máscula. Tanto o homem quanto a mulher, ele precisa ter uma figura. Que seja o avô, que seja o tio, mas essa figura paterna, essa figura máscula tem que dizer, peraí, calma aí, sua mãe é sua mãe. Ela não é o seu objeto de prazer para o resto da vida, não. Você tem que respeitá-la, você tem isso, mas esse corte precisa vir. Para que a criança veja que não existe só a figura feminina, existe uma figura masculina ali. E na psicologia isso é bem complexo, isso é coisa para aula só sobre complexo de Édipo e complexo de Electra, para estarmos entendendo essa situação. E que pode acarretar muitas coisas no futuro. Tá? Eu agora vou estar abrindo para as perguntas, quem queira fazer. Quem quer fazer alguma colocação, irmã Vani está aqui. A Ivone também. Adriana. Ou as demais irmãs que queiram fazer alguma colocação ou alguma pergunta. Júnior, eu queria perguntar, tipo assim, a arrogância da mãe, um exemplo. A arrogância da mãe e a arrogância do pai torna os filhos arrogantes? Não é que vai tornar o seu filho arrogante, mas vai desencadear muitas doenças ali. Conflitos na sua psique. Chegar na adolescência, haverá um grande conflito ali entre o id, ego e o superego. Então, a criança vai ter alguns problemas. Sim, não quer dizer que ela vai ser arrogante, mas haverá alguns conflitos que podem ser evitados. Principalmente quando há brigas, né, entre o casal ali, que não é bom que seja na frente das crianças. Irmã, quem levantou primeiro? Foi a irmã Vani? Missionária Ivani. Senhor, meus queridos, estou aqui ouvindo, aqui me deliciando, né? Uma tosse, glória a Deus. Parabéns, Júnior, por essa ministração, né, tão maravilhosa. Parabéns a todos que estão aí atentos, aprendendo, porque, queridos, o aprender, ele é maravilhoso. E eu quero dizer o seguinte: a educação de filhos, ela é muito complexa, porque a Bíblia, se nós formos olhar à luz da Bíblia, a luz da Bíblia é maravilhoso, mas quando nós vamos para a prática, nós sabemos que a coisa não flui como a Bíblia manda, né? A gente, na prática, a gente geralmente não flui daquela forma. E, querendo ou não, a gente erra muito na superproteção, querendo acertar, a gente erra muito como mães. E uma palavra que eu gosto muito da colocação que o Júnior faz aqui, e que eu acho muito importante, que eu sempre falava ela, eu acho muito importante, é porque mãe é mãe e pai é pai. Mãe nunca vai ser pai, gente. E pai nunca vai ser mãe.
Eu recordo quando eu me separei do pai das minhas crianças, eles estavam ainda adolescentes, entrando na adolescência, o mais velho. Aí muitos falavam assim: para você vai ser fácil criar seus filhos, porque você tem uma facilidade muito grande, tanto para ministrar na igreja, como para trabalhar com as crianças. Na escola, eu falei: olha, a questão de você trabalhar lá na escola é uma coisa, agora dentro da sua casa é outra realidade. E outra, eles precisam da figura paterna. A figura paterna é muito importante, assim como a figura materna. Nós temos que entender que os filhos, eles precisam do pai e da mãe. E a mãe nunca vai ser pai, e o pai nunca vai ser mãe. Não, mas é porque eu sou mãe e pai do meu filho. Mentira. Você é mãe, ou você é pai. Você não é mãe e pai. Você pode estar criando seus filhos só, mas mãe e pai você não é. E nunca fala isso para o seu filho, porque ainda mais hoje, que está assim tão natural a homossexualidade, então a gente tem que tomar muito cuidado, muito. Todo cuidado é pouco, porque depois vai dizer assim: não, eu aprendi com a minha mãe que pode. Eu aprendi na minha casa que pode. Eu aprendi com meu pai. Porque o meu pai falou para mim que ele é pai e mãe. E a minha mãe falou para mim que ela é mãe e pai. Então, vai ficando uma coisa assim comum, bizarra. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra de Deus colocou bem claro o lugar do homem, o lugar da mulher, e o Júnior falou aí muito claramente aí a palavra. Então, vamos observar, guardar a palavra de Deus e procurar fazer o certo, para a gente depois não vir pagar, sofrer consequências, hein? Deixa eu parar por aqui, que senão a irmã Ivani fala muito, tá, gente? Mas parabéns, Deus abençoe. Você pode continuar participando, tá bom? Fique à vontade. Sempre está contribuindo aqui com as aulas do irmão Júnior, tá? Deus abençoe. Eu também queria fazer uma breve pergunta, bem rapidinho mesmo, assim. Quando uma mãe, ela gera um filho e a mãe sabe que esse pai é o pai da criança dela e ela não dá o direito dessa criança saber que ela tem um pai. Como é isso? Eu não sei se eu consigo expressar essa pergunta. Como lidar, orientar essa mãe a falar, apresenta o pai do seu filho, como é? O direito dessa mãe, como fica? Pensei que você estava para me ajudar. Mas, então, gente, como foi muito bem falado pela irmã Ivani, e a pergunta da Elisângela, Elisângela sempre bota umas perguntas boas para se responder. Mas essa questão não anula em nenhum momento a paternidade. E outra, se a mãe esconde, ela está exatamente caindo nessa contradição, né, do casal funcional. Não é mais casal, não tem não assume a paternidade. Olha, primeiro ela está tirando o direito da paternidade do homem. E eu fico com Gálatas 6:7, acho que é isso. Não se engane o homem. Tudo que o homem fizer, plantar, ele vai colher. Deus não é Deus para ser escarnecido, né? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. E a questão, ela pegou, já fez. Ela já cometeu um erro ali, grave. Já fez e continua a vida. O pai, se o pai ainda está ali presente, volte atrás. Porque o grande problema das separações, do divórcio, ali que tem crianças, a maioria dos casais acabam se perdendo em uma briga só.
não é nem mais a separação. Acaba se perdendo na questão, na ânsia, né, de ferir um ao outro pelo fim do relacionamento, eles jogam essa coisa para a criança. Então, a mãe não deixa o pai ver o filho. Eu vou falar aqui, gente, uma coisa que, para mim, é absurdo. Separou, a maioria das mães, eu sei que a maioria que é mulher, fazem a mesma coisa. O que o homem tem que fazer? Pagar a pensão. Mas ele paga a pensão, é obrigação. Mas muitas das vezes, se você der uma olhada lá, a maioria das obrigações ele tem que pagar a pensão, mas ele só pode pegar o filho de 15 em 15 dias. Quando pode pegar, quando não tem a alienação parental, claro, cada caso tem o seu caso. E eu tenho visto muitas pessoas falarem a mesma fala. Eu assumi paternidade? Rapaz, só enrola a vida do homem. A maioria quer que os homens assumam a paternidade. Mas só que quando o homem assume a paternidade, muitas das vezes ele se enrola. Essa é a pura verdade. E eu não estou dizendo que é um erro 100% da mulher requerer a pensão, não. Não é um erro nem sempre, não é erro nenhum. O problema é quando isso vira um jogo para ferir e acaba colocando a criança ali em um jogo, entre os dois. Aí você tira o direito da paternidade da criança, porque só pode pegar de 15 em 15 dias. O pai já não pode exercer autoridade sobre o seu filho. Então, isso também vai gerar consequências futuras. Adriana? Pai do Senhor a todos os irmãos, era a respeito da questão que a missionária Ivani trouxe, né? Eu sou pai, eu sou mãe. E a gente vê que isso é uma estratégia, um dardo inflamado do inimigo, quando lança essa história de pai e mãe. E traz uma confusão na mente da criança, onde a criança ela vai ficar observando a atitude do pai e a atitude da mãe. Qual é o momento que meu pai vai ser minha mãe? Qual é o momento que minha mãe vai ser meu pai? E aí é onde que o inimigo ele lança os dados, se minha mãe pode ser pai e meu pai pode ser mãe, então eu posso ser quem eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, se eu sou eu sou um homem, a criança eu sou um homem, eu posso ser uma mulher. E aí é onde que vai roubando os princípios bíblicos, aonde que o inimigo vai tirando e fazendo com que aquela criança cresça em uma, como é que eu posso dizer? Em uma coisa maligna, porque Deus criou o homem e criou a mulher. Deus não criou a mulher para ser o homem, nem o homem para ser a mulher. E os princípios bíblicos vão sendo invertidos a cada dia. E se os pais não tomar cuidado e não se atentar, como você leu no começo, os filhos são heranças do Senhor. Então, é herança, não é sua, não é minha, não é nossa. É herança do Senhor. E essa herança, ela vai ser cobrada, ela vai ser requerida. O que você fez com a minha herança? Como é que você cuidou da minha herança? E na questão da irmã Elisângela, essa mãe, ela negligencia o que é direito do filho. E na questão que o Júnior estava falando, tem isso também, porque eu conheço, aqui tem um que desde quando separou, a esposa, a ex-mulher, sempre fica, pega seus filhos, anda com seus filhos, olha seus filhos, leva seus filhos para acompanhar na escola. E ele sempre inventando desculpas. Assim como é para a mulher, é para o homem também. O homem também inventa desculpa. Eu vou querer ficar filho ficar com filho, filho dá dor de cabeça, filho dá trabalho. Então é vice-versa. E nenhum pode negligenciar a sua responsabilidade, tanto quanto o pai, tanto quanto o pai, quanto para com a mãe. E
E nós que somos cristãos, quem tem seus filhos pequenos, graças a Deus os meus já são crescidos, se atentar para instruir verdadeiramente os filhos na palavra. E qual é a hora que eu vou ter que instruir meu filho dentro da palavra? No nascimento. Nasceu, já começa a falar no ouvido da criança, já começa a plantar a semente, não deixa para plantar a semente quando a criança já tiver, igual o Júnior falou, tira o celular da mão dele para ver o que vai acontecer. Deus abençoe, Júnior. Amém, Mariana. Obrigado, contribuiu e muito. E eu não estou falando contra, igual tem muitas pessoas que falam, só fala contra a mulher. Não, só fala contra homem. Estou falando, botando aqui no mesmo prato, porque todos têm responsabilidades. Todos nós temos responsabilidade. Como a irmã Vani muito bem falou, a irmã Adriana também falou sobre isso. E é uma fala, a irmã Ivani lembrou aí, que eu sempre falo. Na minha igreja, eu sempre falo isso, gente, olha só, para com essa palavra que você é pai e mãe, porque você nunca será pai e mãe. Pai é pai, mãe é mãe. E ninguém vai substituir o papel do outro. E sabe por que isso acontece? São essas falas que vêm introduzindo no nosso meio e a gente vem aceitando. E a gente não quer buscar fonte, não quer saber sobre o que pode ou não, e vai aceitando. Mas eu quero seguir e finalizar aqui com o versículo 4, que começamos a ler, né? Salmos 127, versículo 4, que diz: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O que quer dizer isso? Como a irmã Vani falou, não é fácil. A educação não é fácil. É bonito olhar aqui, é bonito explanar, mas educação do filho não é fácil. E por isso a Bíblia vai dizer, como flechas na mão do valente. Essa flecha na mão do valente, eu não sei se as irmãs já viram um arco de flecha, e muitos deles, para alcançar longa distância, para você alcançar um alvo certo, você precisa desempenhar muita força para envergar o arco, e além de você botar força para envergar o arco, você precisa colocar a flecha ali, aonde vai acertar o alvo direitinho. Isso é os filhos da mocidade. Como flechas na mão do valente. Você precisa projetar o seu filho uma flecha que vai alcançar o alvo e acertar ele certinho. Como está falando de pais, eu sempre fiz essa colocaçãozinha. Tem pais que tem o seu arco ali, pega a flecha, que é o seu filho, amarra uma cordinha ali no finalzinho da flecha e fica tentando acertar o alvo. Mas antes do filho acertar o alvo, ele puxa a cordinha ali para ele arremessar de novo. São pais que não conseguem deixar o filho atingir o alvo. Estão sempre ali tentando manipular, tentando estar por perto. Se é uma flecha na mão do valente, seja você esse valente, seja você essa mulher ou esse homem que tem esse arco na mão e que você vai lançar o seu filho no alvo certo. E que você não precisa ficar puxando toda hora a cordinha para moldar o seu filho. Se você ensinou, se você teve até ali um momento certo, projetando, vou acertar o alvo, eu vou acertar o alvo. Você lança a sua flecha porque ela vai no lugar certo e vai alcançar grandes frutos no futuro. Eu vou deixar aqui novamente aberto, estamos finalizando, tem uns 10 minutos aqui para a gente estar falando, tá bom?
Irmã Ivani, Adriana. Vou deixar aberto. Alcione, que chegou agora, pode ficar à vontade. Hum. É, sobre a pergunta da Elisângela, eu acho que é algo. Eu até queria falar para você, Júnior, se possível, se você pudesse marcar um dia na sala de oração, uma vez por semana, você está trazendo um tema específico, como hoje, filhos, um dia, pais, um dia, mãe. Como você está fazendo? Assim, não precisa ser 1 hora, né? Pode ser só uns 30 minutos. Eu sei que é pouco, porque é pouco, né? Porque quanto mais a gente ficar, mais a gente aprende, mas para. Porque é um tema, assim, bem propício. E, se possível, se fosse assim mais para o final, suponhamos assim, das 9h30 às 10, aí a gente fazia leitura, nesse dia a gente fazia leitura antes, porque eu acho muito propício, porque esse tema são temas muito atuais e que precisa, porque é família. E a gente tem visto muito isso. Eu falo para vocês que a gente tem visto, gente, porque são 33 anos, agora eu estou fora da sala de aula, mas eu já vivenciei isso e eu conheço outros casos também, que eu não vou entrar em detalhes aqui, de crianças que o sonho deles é conhecer quem é o pai. Gente, não pode. É o direito da criança saber quem é o pai. Não pode ser roubado esse direito. Não pode ser roubado. É algo que tem que ser falado, mesmo que seja dolorido, talvez, né? Foi de um estupro, não se sabe, mas é importante que se fale. Tem que falar. A cura só vai vir quando há conversa, quando há diálogo, quando há uma abertura, para que o problema seja sarado. Porque senão a cicatriz vem só por fora e por dentro a doença fica. É muito importante que fala, não pode esconder. Tem que falar. Isso é algo muito atual, que eu acho que tem que ser tratado. Foi muito proveitoso essa pergunta da Elisângela. Gente, é muito bom. Está muito bom esses estudos, porque atuais, temas atuais, vividos na hora, realidade, porque quem trabalha, a gente precisa que seja esclarecido. Pode falar, Elisângela. Eu interrompi a senhora.